Olá, meus irmãos, hoje eu tenho para vocês um desafio vindo da parte do Senhor. Pode ser que você não assista esse vídeo até o final, e não sou eu que vou te dizer que assista até o final, porque o Senhor tem nos dado o direito de escolha, e não sou eu que escolherei para você, mas eu posso te dizer e te garantir que este vídeo poderá mudar a tua vida espiritual, poderá mudar a tua família, poderá mudar a tua comunidade, poderá mudar a tua igreja e poderá mudar o teu país. Eu quero conversar com vocês hoje. Não é uma pregação. Não é uma pregação. Eu estou aqui para conversar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu espero que o Espírito Santo me dê condições de falar tudo aquilo, de colocar em palavras tudo o que Ele tem colocado no meu coração, porque grandes coisas o Senhor tem falado ao meu coração. A palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A palavra de Deus é a verdade absoluta, a verdade definitiva, a única verdade. E eu tenho me achegado ao Senhor e eu tenho buscado ao Senhor e Ele tem se manifestado a mim. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou começar algum tempo atrás. Eu estava orando e o Senhor falou claramente comigo: fale por aqueles que não têm voz. E eu certamente não entendi o que ele quis dizer, porque eu não sei quanto a você, mas eu sou muito tardia para entender os pensamentos tão altos do meu Senhor. Eu não compreendi, mas quando eu terminei a minha oração, eu entrei no meu computador e no YouTube eu vi um vídeo de um pastor americano, um profeta. O nome dele é Jeremiah Johnson. E o título do vídeo era: Fale por aqueles que não têm voz. Lógico que eu fui assistir esse vídeo porque o Senhor acabou de me falar essa frase. E aquele homem, ele estava falando sobre os bebês que estão nos ventres das suas mães e que não têm o direito de nascer e que são ameaçados de aborto ou são abortados. E ele falava que aquilo era um sacrifício a Moloque, sacrifício de crianças a Moloque. E ele terminou de falar e aquilo que ele estava fazendo a respeito e o que ele estava falando a respeito. E quando ele terminou, eu falei comigo mesmo: ok, mas ele é Jeremiah Johnson. Como que eu vou falar por aquele que não tem voz se eu também não tenho voz? Essa foi a minha pergunta. Como eu vou falar por aquele que não tem voz se eu também não tenho voz? Demorou bastante tempo para que o Senhor me dissesse e me esclarecesse que eu não tenho voz para o mundo, mas a minha oração vale muito em seus efeitos. O que ele estava me dizendo era para eu orar por aquelas crianças, era para eu orar pelos seus pequeninos, para que tenham o direito de nascer. Orar por aqueles que estão hoje, neste momento, sendo abusados de toda forma, fisicamente, verbalmente, sexualmente, psicologicamente. Crianças que não têm quem possa defendê-los, não têm voz para clamar ao Senhor. Então, eu entendi o quanto é importante para a igreja do Senhor estar orando e intercedendo, especialmente neste tempo de angústia que está sobre a terra. Eu tenho um outro testemunho a dar.
E eu estava orando outra vez e o Senhor me disse: abrace a causa daqueles que não tem quem os possa defender. E naquele momento o Senhor me deu uma visão e eu vi um pastor em um escritório com uma porção de papéis na mão, e eu sabia no meu espírito que ele estava com alguma causa na justiça. Eu orei e intercedi por aquele pastor. No mesmo momento a visão mudou e eu vi uma mulher que chorava muitíssimo, e ela tinha um filho na UTI e ele estava nos seus últimos momentos. E ela chorava desesperada. E eu orei muito e chorei com ela. Eu chorei com ela, eu não sabia quem ela era. Mas eu chorei com ela e por ela diante do Senhor. E terminada aquela oração, passou um dia, eu penso que foi um dia, a minha irmã me disse: ore por aquela minha amiga, disse o nome dela. Ela está com um filho na UTI e ele está à morte. E ela está chorando muito, ela está muito desesperada. E eu falei: claro, eu vou orar. E quando eu fui orar por aquela mulher, quando eu comecei a minha oração, o Senhor me disse: você já orou por ela. Eu entendi o quanto é importante a gente se colocar diante do Senhor, inteiramente à disposição dele para fazer o que ele quer que nós façamos. Eu tenho ainda um outro testemunho. Eu estava orando e intercedendo por muitas pessoas, muitas gentes, todos que o Espírito Santo trazia ao meu coração, e eu intercedia por eles. Pessoas que certamente nem sabem que eu oro por eles, mas eu oro por eles. E eu estava intercedendo por essas pessoas. E eu vi uma visão aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, tem tipo uma galeria embaixo das ruas, não é um bueiro, é uma galeria mesmo embaixo das ruas, onde os trabalhadores ficam ali fazendo alguns trabalhos. E eu vi aquele homem na minha visão e vi todos os detalhes. Eu vi o sol muito claro, aquele homem em volta, tinha uma cerquinha em volta da porta do bueiro para onde ele entrava. E eu vi aquele homem ali trabalhando. E eu sabia que eu tinha que interceder pela salvação daquele homem. E eu intercedia por ele, eu intercedia por ele, eu intercedia por ele. Até que eu tive uma urgência tão grande para interceder por ele. Eu sabia que algo ia acontecer e que ele precisava tomar uma decisão naquele momento. E eu me desesperava. E eu sabia que ele tinha que sair daquele lugar. E eu dizia: sai daí, sai daí, sai daí. Anda, toma uma decisão do lado do Senhor. Não há mais tempo, toma uma decisão do lado do Senhor. E houve uma explosão naquela visão, uma explosão naquele bueiro. E acabou a visão e eu chorei muito. Então depois eu estava comentando com a minha filha isso que eu vi. E ela me disse: teve mesmo uma explosão, mamãe. Procura nas notícias. E eu procurei e vi. E da forma como que eu vi na minha visão, foi a explosão. E aquele homem estava na UTI, com queimaduras por todo o corpo, em estado gravíssimo. E eu não tive mais notícias a respeito dele. Mas a minha parte eu fiz. Eu orei por ele. Ele nunca saberá que eu orei por ele. Ele nunca, mesmo que ele tenha sobrevivido, nunca saberá que eu intercedi por ele. E é isso que o Senhor espera de você que está me ouvindo agora. Ele conta com cada um de nós. Se você não tem um chamado para evangelizar, se você não tem um chamado para ser um missionário, se você não tem um chamado para ser um pastor, certamente você tem um chamado
para orar por aqueles que necessitam do socorro do Senhor. E eu hoje estou aqui para desafiar a você, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui para desafiar a você, para se colocar diante do Senhor, à disposição para falar por aqueles que não têm voz, aqueles que não têm condição de clamar por si mesmos, aqueles que não sabem nem que precisam clamar, que não sabem nem que precisam tomar uma decisão do lado do Senhor. Eles não sabem que necessitam tomar uma decisão. Chegou o momento, e esse é o momento certo, em que a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra precisa se levantar. Se você vê o teu país numa situação difícil, a culpa é nossa, porque não sabemos escolher os nossos líderes e não oramos para que Deus os escolha e os faça prosperar naquilo que está no coração do Senhor. As nações pertencem a Deus, o mundo inteiro pertence a Ele, e os reis da terra estão sob o nosso rei. E nós devemos orar pelo Brasil, orar pelos governantes do Brasil, orar por aqueles que estão à frente dessa nação, aqueles que estão fazendo ou deixando de fazer ou estão fazendo errado. Nós temos o dever de orar. Eu não estou falando que nós temos a opção de orar. Nós temos o dever de orar pelas almas perdidas. Nós temos o dever de orar por aqueles que não têm a quem recorrer. Nós temos o dever de orar pela nossa nação. Por mais que a sua situação esteja difícil, certamente terá alguém que está em situação pior à tua. Se você tem uma cama quentinha para dormir, pensa que tem pessoas dormindo debaixo das pontes, em papelões, que não tem onde recostar a cabeça, que não tem esperança, que estão se drogando, que estão com pensamentos de morte, que estão com pensamentos de violência por causa do sofrimento. Qual de nós se colocará diante do Senhor nessa brecha pela nação brasileira? Qual de nós se colocará diante do Senhor na brecha por aqueles que moram pendurados no morro, que andam pelas ruas cobertos de violência, que andam pelas ruas se drogando, que são mortos e caem sobre o seu próprio sangue sem nenhuma esperança de salvação? Qual de nós está disposto a orar por eles? Qual de nós está disposto a orar por aqueles que estão prejudicando o seu próprio povo, que estão ferindo o coração da sua própria gente? Qual de nós se colocará diante do Senhor e dirá: Senhor, tenha misericórdia da nação brasileira? Qual de nós se colocará diante do Senhor e dirá: tenha misericórdia da tua igreja, desperta o teu povo, traga-nos ao arrependimento, traga-nos a constatar que o Senhor precisa que nós estejamos diante de ti, dispostos a fazer a tua obra na terra? Qual de nós te disporá a fazer a obra do Senhor na terra? Eu deixo com você esta palavra, eu deixo com você esse chamado do Senhor, porque esse é um chamado para a igreja do Senhor Jesus, para o povo de Deus. Esse não é o meu chamado, esse não é o chamado desse ou daquele, esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado da igreja. O Senhor Jesus disse:
O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E qual de nós está amando tanto a ponto de, pelo menos, tirar um tempo do seu dia para estar intercedendo por essas pessoas que estão perecendo por falta da salvação do Senhor? Se não temos o dom de evangelizar, se não temos o dom de pregar nos púlpitos, se não temos um chamado para isso, nós temos o chamado de amarmos uns aos outros. Esse é um chamado para todos nós. E não há desculpa diante do Senhor quando chegarmos diante da tua presença, porque quando chegarmos diante dele, teremos que dizer se realmente nós amamos uns aos outros ou se simplesmente estávamos preocupados com as nossas próprias coisas, com a nossa rede social. Quantos seguidores nós temos? Quantos estão nos seguindo? Quantos estão se agradando daquilo que estamos falando? Quantos estão gostando das nossas fotos que colocamos tão bonitinhas? Das nossas contas financeiras? Do nosso carro novo que nós precisamos? Nós temos que ter, afinal nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter uma casa nova, afinal nós somos filhos de Deus, temos todo o direito. E qual de nós está fazendo alguma coisa pelo Pai Celestial? Qual de nós está fazendo alguma coisa pelo seu reino? Qual de nós se colocou diante dele à disposição? O Senhor também me disse uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Ele disse: muitos do meio do meu povo acham que fazem parte do meu corpo, mas todos os membros de um corpo, sem exceção, obedecem à cabeça, o cérebro. Como eles podem fazer parte do meu corpo se não me obedecem? Eu sou a cabeça da igreja. Eu sou a cabeça do corpo. E qual membro do corpo, o cérebro, dá uma ordem e ele não obedece? Se meu cérebro dá uma ordem para eu levantar a minha mão, eu vou levantar a minha mão. Eu vou obedecer. A minha mão obedece ao meu cérebro. Mas como podem fazer parte do corpo de Cristo se não o obedecem? E o mandamento é que vos ameis uns aos outros. Vamos orar agora, irmãos. Eu vou orar ao Senhor para que o Senhor nos dê capacidade de entender estas coisas. Paizinho, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos e nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que tem o domínio sobre nós e sobre todas as situações da terra. E nós nos colocamos diante do Senhor, esperando as tuas ordens, ó Deus. Dai-nos condição de ouvir o teu chamado e de atender a tua voz. Senhor, eu falei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas a tua palavra, a palavra fiel e verdadeira do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu falei, Senhor, e eu entrego nas tuas mãos estas palavras e o teu povo, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um deles, convencendo daquilo que o Senhor quer convencê-los. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a você e todos aqueles a quem você ama. E que o Senhor faça você pensar em todas essas palavras e dar a Ele, e somente a Ele, uma resposta. Em nome do Senhor Jesus. Amém.